Eu sou Paulo Machado e hoje eu tenho o grande prazer de receber aqui na nossa casa espírita o orador e autor Guilherme Velho, que está lançando o seu novo livro, Vida Após a Vida, a imortalidade estudada à luz da psicografia. Guilherme, seja muito bem-vindo à nossa casa, receba o nosso carinho, se acolhido aqui no CEPEC. É um grande prazer ter você aqui. A alegria toda minha estar nessa casa. Eu vim conhecer o trabalho de vocês. Uma honra. Nós ficamos muito felizes em tê-la aqui conosco. Guilherme, eu gostaria de começar a nossa entrevista perguntando o que motivou você a embarcar nessa jornada e iniciar esse processo de investigação dentro da doutrina espírita. Qual foi a motivação inicial? Na verdade, não foi um processo de investigação. Nós entramos na doutrina pela curiosidade, por querer entender, porque a grande maioria das pessoas, quando se torna espírita, são levadas, na maioria das vezes, pela dor. Né? Não foi o meu caso, eu não fui pela dor, a grande maioria das pessoas. Eu fui realmente pela curiosidade. Até meus 15, 16 anos eu era meio que ateu, não acreditava em quase nada, ou em nada. E eu morei um ano nos Estados Unidos na casa da maior autoridade da igreja presbiteriana na América. Então, ali a gente foi o nosso primeiro contato com a religião protestante. E eu não obtive aquelas respostas que eu sempre busquei. E depois de um amigo que nós tínhamos, era meu melhor amigo na época, 17 para 18 anos, e ele desencarnou num acidente de moto. E uma pessoa próxima da gente recebeu a carta e a gente quis ali entender o que era aquilo. Mas nunca que a gente mergulhou, nunca a gente teve tempo de mergulhar na pesquisa. E isso ficou sendo fermentado dentro de mim até o momento em que tivemos a oportunidade de estudar, ter contato com alguns médiuns. E foram 25 médiuns de psicografia no Brasil. E ao longo desse período, nós conhecemos médiuns fazendo um trabalho muito sério, um trabalho digno. E foi aí que a gente começou a legitimar. O intuito da gente foi realmente buscar as evidências científicas para comprovar a imortalidade da alma. Esse é o propósito, não foi investigar. A gente não ficou caçando, procurando médico, caça-bruxas, não foi isso. A gente quis, realmente, através da pesquisa, legitimar um dos postulados básicos da doutrina espírita e das religiões, que é o contínuo da vida. Mas a comunicabilidade dos espíritos é um dos postulados. E o fenômeno da psicografia vem legitimar esse postulado básico nosso. Perfeito, Guilherme. E partindo dessa sua introdução, como alguém pode fortalecer a sua fé através da lógica e da razão? As pessoas, na verdade, elas acreditam naquilo que querem. Eu aprendi isso estudando espiritismo e estudando mediunidade. Mas eu acho que a doutrina espírita ela é uma tecnologia de inteligência que veio à Terra para tornar o homem mais feliz. Quando a gente mergulha na doutrina espírita e a gente entende todo aquele processo, quem somos nós, para onde vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra, qual a razão, qual o propósito da vida, isso que todas as filosofias sempre tentaram explicar, e o espiritismo vem trazer as respostas mais lúcidas para essas perguntas. Então, através do estudo, você consegue desenvolver dentro de você convicções. Porque, na verdade, o espírita, eu costumo dizer que o espírita não é homem de fé apenas. O espírita é homem de convicção. E quem tem fé acredita. Fé é sinônimo de esperança. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Eu tenho esperança que eu vou conseguir. O espiritismo vem trazer convicções. A fé se baseia na crença, a convicção na certeza. Eu não tenho fé que eu sou imortal. Eu tenho certeza. E a certeza ela é muito maior do que a fé. Você está afirmando com a certeza. Divaldo costuma falar também, quem acredita amanhã pode não acreditar, mas quem sabe jamais deixará de saber. Exatamente. Então essa frase ela expressa justamente isso que a gente está falando. Perfeito. Mas houve algum momento onde você, dentro dessa jornada, chegou a duvidar que poderia haver outras explicações para esses fenômenos que não a mediunidade e a vida após a morte?
Sem dúvida. Inclusive, antes de me tornar espírita, eu estudei parapsicologia, né, e estudei os fenômenos de natureza psíquica ou anímica, e a gente viu ali a quantidade de fenômenos, que inclusive na época de Kardec, o próprio movimento espírita espiritizou esses fenômenos, como se esses fenômenos fossem produzidos por espíritos, muito embora Kardec tenha feito a separação lá atrás, quando ele descobriu, porque ele descobriu. Kardec descobriu que existiam pessoas que produziam fenômenos sem concurso de espíritos. Ele batizou esse indivíduo de homem elétrico. Palavra que o movimento espírita também esqueceu. Então Kardec fez separação, porque Kardec é muito grande no seu tempo. Ele estava na frente do tempo, ele sabia. Né? E tanto está lá no livro dos Médiuns explicando isso. E o que aconteceu? O movimento espírita que seguiu Kardec não fez essa separação. Espiritizou tudo, mediunizou tudo. Essa foi uma das razões para o espiritismo ter desaparecido assim, da Europa. Né? A gente tem andado na Europa, Estados Unidos, a Ásia, e a gente vê onde tem espiritismo, tem brasileiros no meio. O único país que nós visitamos onde a gente viu um bom volume de nativos do próprio país foi no Portugal. Nós tivemos no Portugal, onde a gente foi, no Japão, Europa, Estados Unidos, realizamos mais de 120 palestras fora do Brasil, e é só brasileiro. Porque o movimento espírita, naquela época, lá na França, os seguidores de Kardec espiritizaram tudo, mediunizaram tudo. Aí surge a moderna parapsicologia, com Joseph Banksheim, colocando o seu enfoque na construção da mente, explicando os fenômenos na construção da mente. Chega o inconsciente com Freud, né? E a metapsíquica com Charles Schaeffer também, que foi o criador da palavra sensitiva. E ali, alguns parapsicólogos mais fanáticos chegaram a afirmar que o espiritismo era a doutrina do inconsciente, codificada de forma errada por Allan Kardec. Por quê? Porque o movimento espírita não fez a separação que Kardec fez lá atrás, espiritizou tudo. E chega a moderna parapsicologia como se fosse explicando esses fenômenos. E aí o espiritismo entra em declínio na Europa. E a que você atribui esse fato do espiritismo ter encontrado no Brasil um terreno fecundo para poder prosperar e, através dos brasileiros, estão, digamos, se disseminando ao redor do mundo? É um contexto de situações. Primeiramente, nesse contexto, existem algumas situações que vale a pena a gente frisar para que o telespectador entenda bem. Quando o espiritismo chegou no Brasil, Luiz Olímpio Teles de Menezes, que foi fundador do primeiro centro espírita, primeiro jornal espírita Eco de Além-Túmulo, na Bahia, ele envia para Kardec, na França, que eram contemporâneos, o exemplar do jornal. Isso está na Revista Espírita. E aí Kardec anuncia na Revista Espírita a chegada do espiritismo no Brasil. Ele fala que está muito alegre, que viu que o espiritismo atravessou o Atlântico, chegou lá no Brasil, e no final ele faz uma observação. E via que o espiritismo no Brasil estavam dando uma conotação, ele sentiu naquele contexto ali do jornal uma conotação muito forte de religião. Foi quase que uma crítica. Não chegou a ser uma crítica, foi uma observação. Mas você vê que aqui, quando o espiritismo chegou, encontrou o quê? A Igreja Católica muito forte, com a palavra, com a Bíblia lá, sendo representante da verdade. Né? Aí você imagina, chega uma coisa chamada espiritismo, sendo que os mortos podem se comunicar, que existe reencarnação, e que tem um evangelho melhor do que esse aí, porque é segundo o espiritismo. Veja que confusão que criou com a Igreja Católica. E a gente sabe que na natureza, tudo que é agredido, na defesa se fortalece. Então, muitos centros espíritas foram fechados, e ali, aqui, o espiritismo encontrou médiuns fazendo assim, um trabalho, como o Chico Xavier fez, deixou um legado, tantos outros, médiuns incríveis. Né? Que foi realmente uma terra fértil para a mediunidade, sem falar da prática com os nossos irmãos africanos. E esse contexto de religião, que, na minha opinião, claro, na opinião de quem estuda Kardec nunca quis fundar um partido de crença ou uma religião. Mas essa conotação de religião que foi dada no Brasil, ela fez com que o espiritismo se perpetuasse como uma religião, mais ou menos, aqui no Brasil. É mais ou menos isso. Entendi. Bom, não são todos que sabem, mas nós somos hoje a maior nação espírita do mundo, né? A maior nação espírita, talvez a única mesmo, assim, não precisa do Brasil. Perfeito. E falando sobre psicografia, mediunidade,
Eu imagino que no seu trabalho você deva ter se deparado também com médiums falsos, com charlatanismo. Como a gente pode distinguir os bons dos maus médiuns? Quais sinais a gente pode obter que indicam a legitimidade ou a possível fraude de uma comunicação psicografada? Em relação às fraudes, isso é uma coisa muito natural, porque Kardec, naquela época, lá atrás, ele chama, no Livro dos Médiuns, ele avisa e alerta as pessoas da França e chama a fraude de nova indústria. Quer dizer, uma pergunta 313, para ser mais preciso, o Livro dos Médiuns, Kardec já fala, Kardec escreveu 2 capítulos só sobre fraude, orientando a gente a detectar a fraude, a ser rígido, a pesquisar os médiuns. Né? Então ele fala isso. E na pergunta 317 ele orienta, inclusive manda que seja desmascarado o médium. E essa orientação de Kardec nem todo mundo segue. Né? Muita gente acha que não vale a pena. E a gente respeita. Né? Em relação às fraudes, eu acho o seguinte, isso só existe no Espiritismo, isso não macula a mediunidade, você ter uma pessoa que frauda, enfim, isso está em todas as religiões. Você não vai dizer que a Igreja Católica vai macular a imagem da Igreja Católica por conta de um padre pedófilo, ou a Igreja Protestante por conta de um pastor que tira o dinheiro do fiel. Então é a mesma coisa. Então isso também sempre existiu. É importante a casa ler o Livro dos Médiuns, porque é um livro esquecido. Se transformou o Evangelho num único livro, e o Livro dos Médiuns, que é o livro que ensina a lidar com a mediunidade, é muito pouco lido. Você vê, quando o Livro dos Médiuns chegou no Brasil, aqui tiveram que mudar o nome. O título é Livro dos Médiuns, Livro dos Doutrinadores. E quando você vai no original em francês, é Livro dos Evocadores. É um livro que foi escrito, Kardec preparou aquele livro para ensinar as pessoas a evocar os espíritos. E tem alguns sinais, algumas dicas que você pode orientar as pessoas que estão buscando esse tipo de comunicação, que você consegue detectar facilmente se aquilo ali é confiável ou se você deve ficar com certo receio? Claro, existem muitas dicas. Por exemplo, é importante que a pessoa procure se informar se aquele médium já foi pesquisado, se tem alguma pesquisa séria com aquele médium, alguma universidade já pesquisou com ele, procurar se informar, algum trabalho acadêmico, né? Um protocolo rígido de pesquisa, porque Chico foi pesquisado várias vezes. Kardec orienta que seja pesquisado. Né? Procura ver se ele está dentro daquilo que a doutrina espírita, fundamentada por Allan Kardec, propõe. Procura ver se é um médium realmente que segue as orientações de Kardec, se ele prega, se ele coloca os ensinamentos de Kardec em primeiro lugar. Sim. É muito importante. Então, são alguns pontos que a gente tem para colocar. Você vê, Chico, ele serviu como um modelo para a gente. Não que a gente esperasse encontrar um outro médium igual a Chico, porque Chico foi nossa maior antena. E a gente tem Chico como referência para todo o trabalho. Porque Chico ele tinha necessidade de ter o contato. Chico ele anotava o nome, data de nascimento e a data de morte do desencarnado. Ele tinha necessidade do contato. Então é importante a gente observar bem isso. Chico fazia assim, minha gente. Então se alguém fizer diferente ou fizer algo maior, dar a carta sem ter qualquer contato, não que seja fraude, mas isso não é um bom indício, porque Chico era a nossa maior antena. Sim. E é triste ver como você vê, poucas pessoas ali acabam se aproveitando de uma situação de fragilidade, de uma mãe que perdeu um filho, que é facilmente ludibriada ali, e isso às vezes acaba maculando, mas como você muito bem colocou, não vai ser o erro de um apóstolo, de um pastor ou padre que seja, que vai macular a grandiosidade da mensagem da doutrina. E como a pessoa deve proceder num caso onde ela desconfia que ali há um charlatanismo ou até de certa maneira, evidente, como essa pessoa deve proceder em caso de suspeita? Procurar a casa espírita que ela confia e levar a carta e bater um papo com as pessoas da casa e tentar mostrar, passar essa situação. A casa espírita ela tem o dever de estar preparada, pelo menos ter algumas pessoas da direção da casa que conheçam mediunidade, que conheçam psicografia. Né?
Agora, como eu estou dizendo, o mais importante é a pessoa, antes de ir em busca da carta, procurar saber quem é o médium. Né? Eu acho que é importante isso, a pessoa buscar a informação. Eu até vou trazer aqui um caso polêmico recente, que foi o caso de João de Deus, que ele nunca foi espírita, mas as pessoas acabam tendo essa associação por ser médium João de Deus, acabam associando ele como se ele fosse espírita. E muitas pessoas em Curitiba também nós tivemos um caso recente também de uma acusação grave a um grande centro espírita aqui. O que você falaria para aquelas pessoas que talvez tenham se sentido abaladas ou tenham tido a fé abalada por conta desses episódios, para que elas permaneçam firmes na doutrina de Allan Kardec, que é muito maior que tudo isso? Olha, como você falou bem, os médiuns, o João de Deus, ele se dizia inclusive católico. Dizia católico. A religião, toda ela tem, são as pessoas que conseguem ali levar essas situações. Não é a religião, não é a doutrina espírita, não é a religião católica, não é a religião protestante que está fraudando, que está enganando. Entendeu? Então, todo indivíduo, todos nós temos o livre-arbítrio. Isso é ainda uma falha da natureza humana por nossa inferioridade. Então, nós não podemos garantir a índole de ninguém. Ninguém pode garantir. Qualquer religião. Qualquer religião. Todos estamos correndo riscos aí. Mas o Cristo foi quem pregou. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E a forma de conhecer a verdade é estudando. O conhecimento ele não cai do céu. A gente tem que buscar o conhecimento. Como é que uma casa espírita vai tratar de mediunidade sem ler a parte teórica, que é o livro dos médiuns? E a gente vê aí nas casas espíritas, ninguém estuda o livro dos médiuns. A gente tem andado no Brasil, fora do Brasil, a gente vê isso. E é um livro que é o básico. Né? É o básico. Inclusive, quando a gente vai estudar o que Kardec fala, ele orienta que o primeiro livro que deva ser lido, quando alguém entra na casa espírita, chega na casa espírita, é o que é o Espiritismo. Que é o que ninguém fala. É verdade. Ninguém fala. Agora, se o indivíduo chega e você entrega o Evangelho para ele já vai ter uma concepção dele, vai ser outra. O imaginário dele vai ser outro. Ele já está vindo das religiões. Sim. Aí ele chega no Espiritismo e recebe o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele vai ali entender o Espiritismo como uma religião diferente. Uma religião diferente. O Espiritismo não veio para ser uma religião, nem um partido de crença. O Espiritismo veio para a Terra para ser um conhecimento novo para a humanidade. Foi essa a proposta de Kardec. Trazer o quê? Trazer leis. Foi que os espíritos vieram trazer? Fundar uma religião? Fundar um partido de crença? Não. Eles vieram trazer leis e leis que os homens não conheciam. E são essas leis onde o Espiritismo se fundamenta. Né? O Espiritismo se fundamenta nas leis de Deus. É dali onde os espíritos tiraram o conhecimento e trouxeram. Então é importante, na casa espírita, a coisa mais importante da casa espírita não é o passe, não é a própria palestra. O mais importante mesmo é você ler, é o grupo de estudo, as pessoas estudarem. Tem muita gente que vive só de blá 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 de palestra, não lê nada, tem que ler, minha gente. O conhecimento, ele, como eu falei, não cai do céu. Até porque o Espiritismo tem esse caráter diferente das outras religiões, porque tem o aspecto científico, filosófico da doutrina, que pode ser observado sob vários prismas. Né? Exatamente. Mas uma diferença das religiões. Nas religiões, elas nos obrigam a crer. O Espiritismo, não. O Espiritismo você estuda, aprende, entende, para depois acreditar. O conhecimento tem que vir na frente da crença. Nossa fé não é fogo de palha. É a questão, o termo que me chamou bastante atenção no Espiritismo, eu como você também vim pela curiosidade, não pela dor, que eu acho que é uma minoria, né? Normalmente a pessoa vem atraída pela dor, mas é o termo fé raciocinada. Né? Inclusive Kardec mesmo disse que se um dia a ciência desmentir o Espiritismo em algum ponto, nós espíritas devemos abandonar o Espiritismo naquele ponto e seguir com a ciência, o que não ocorreu até hoje, né? Mas a doutrina tem essa lógica cartesiana, né? Não é um dogma que você é obrigado a crer porque alguém o impôs, mas através da sua convicção e por uma série de subterfúgios que você foi atrás em busca do conhecimento, isso faz e embasa a sua fé de uma maneira mais racional. É por aí? Exatamente, você falou tudo aí. Conhecereis a verdade que eu falei, que ela vos libertará. Esse conhecimento, através do estudo. A casa espírita ela tem que ter critério nos livros. Olha, vou dizer a você, a gente
ele tem lido muita coisa. O que a gente vê de coisa absurda com o nome de espírito aí, você vê, o próprio Raul Seixas, quando Raul Seixas, eu li 4 livros, cada um contando como está Raul Seixas no além. E são 4 histórias diferentes. Eu vou acreditar em qual. Então, minha gente, é importante isso aí. A casa espírita ela tem um papel, os dirigentes espíritas, os dirigentes da casa têm esse papel de saber o que indicar, de saber o que orientar. E as pessoas leem muito romance e esquecem de ler Kardec, minha gente. A gente tem que ler Kardec. Ler as obras, o pessoal chama de as obras básicas, eu não chamo as obras fundamentais. Temos que ler as obras fundamentais para começar a entender o espiritismo. O que é uma responsabilidade muito grande das casas espíritas e dos seus dirigentes, né? Tem que ter um profundo conhecimento realmente. E falando sobre o seu livro aqui, Vida Após a Vida, eu imagino que haja, eu ainda não li, mas vou ter o grande prazer de ler. Imagino que haja casos aqui fantásticos. Tem algum em particular que você gostaria de aproveitar aqui para destacar? Sim, tem um caso. Olha, são todos casos, são 7 casos. São todos casos muito fortes, assim, muito impactantes. Mas se é para escolher um, fica difícil. Assim. Eu vou citar um. Vou colocar uma saia justa aqui. Vou colocar um caso aí, que é o caso do Mateus, que era um jovem de 21 anos que morava na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. E ele, aos 18 anos, começou a andar com a turma da pesada, ele se envolveu com drogas. E aos 21 ele foi, com a turma, foram fazer um assalto. E aí a vítima reagiu, deu um tiro, e aí o Mateus tomou um tiro e veio falecer, desencarnou. Então a mãe ficou em estado de choque, né? Ficou com uma dor absurda, a dor da mãe que entrega o filho. E ela era muito ligada ao filho, ao Mateus, né? A Eliane era muito ligada. Não sei porquê, mas parece que o filho mais problemático é que as mães mais estão próximas. Já é uma coisa lá da espiritualidade. E o que acontece? Ela tinha doado todas as roupas dele e ficou apenas com uma bermuda, um short vermelho, e ele tinha deixado com ela para ela costurar. E aí o Orlando Noronha vai a Natal e ela resolve a reunião de psicografia do Orlando. Então, o que acontece? O Orlando ele faz a psicografia como o Newton Souza faz, como o Alain Borges, que são os 3 médicos que estão no meu livro. Ele apenas anota numa ficha a data de nascimento, data de morte e o nome do desencarnado, assim como o Chico fazia. Apenas isso. Não existe conversa na amnésia, não existe entrevista, como as pessoas acham que tem. Não tem. E o que acontece? A pessoa recebe uma ficha, distribui lá, vamos supor, 300 fichas, e vai chamando uma por uma. Ele fica isolado numa sala, a pessoa entra com a ficha, entrega a ficha para ele, ali ele já olha, mas não faz pergunta. Mas às vezes, quando ele recebe a ficha, justamente vem confirmar aquilo que o Chico falou. Quando ele toca ali, ele já sente ali um fenômeno de psicometria, que ele já sente a energia, já sabe que vai haver uma comunicação naquela ficha. E em relação ao Mateus, a mãe, ele era tão debochado que quando a mãe, lá no Nordeste, o pessoal costuma brincar muito assim, quando o filho faz algo errado, a mãe chamava ele assim, a Liliane chegava no Mateus, para repreendê-lo, e ele era tão debochado que ele olhava para ela e fazia, mãinha, ele chama mãezinha, ela chama mãinha, ele levava a mãe na brincadeira. E aí quando ela entra na sala, ela entrega a ficha ao Orlando, o Orlando segura a ficha, e o Orlando olha para ela e faz, mãinha, ela acabou com a mulher, né? A mulher ficou louca, porque não tinha como, era uma coisa muito íntima, entre mãe e filha, não tinha como ela saber daquilo, melhor, o Orlando saber, não tinha como. E não estava em rede social, não estava em lugar nenhum. A gente pesquisou. E aí vem a carta. E a carta, quando chega, a carta vem com uma riqueza de detalhes. Ele conta que, ao chegar do outro lado, foi recebido pela avó, Talina. Era um apelido. O nome da avó era Natalina, mas ninguém chamava ela de Natalina. Ela era Talina, ele não a conheceu. Ele conta que foi recebido por ela do outro lado. Ele durante a vida, ele não andava com a camisa, ele sempre colocava a camisa aqui, ele ia para o trabalho com ele, tinha um restaurante, ele ia andando com a camisa aqui no ombro, quando chegava na porta do restaurante, ele colocava a camisa e entrava, ele narra isso na carta. Ele tinha o costume de, quando brigar com a mãe, com o pessoal, ele cruzar os braços com o dedo, fazer assim, isso vem na carta. Então foram muitos detalhes, né?
E no final, para a mãe ter certeza que era ele pega a mão do médico, desenha um short vermelho, exatamente, uma bermuda exatamente igual à bermuda que a mãe tinha, com os 4 pontos, os 4 furos onde passa o cadastro lá, o fio para amarrar. Né? Vou passar isso para vocês, podem observar, vamos mandar agora para vocês aí, para vocês observarem. Aí, vê a foto do short e a foto da psicografia do desenho do short do Matheus. Ou seja, uma série de detalhes que seria muito difícil e vão aumentando a nossa convicção a respeito da autenticidade dessa mensagem psicografada. As cartas de Chico, elas têm um detalhe, Paulo. A maioria dos nomes era nome de pessoas mortas. Então, tanto o Orlando quanto o Alaô e o Newton Souza, as cartas deles vem com a maioria de nomes de pessoas desencarnadas. E vem, também tem um dos pontos que vem legitimar. No caso, com os apelidos dos desencarnados, que não tem rede social, não tem lugar nenhum. E a gente pesquisou tudo antes de publicar esse livro. Porque eu fico imaginando, por mais que alguém quisesse refutar, não há uma explicação para isso, talvez com muito esforço poderia encontrar uma explicação ali que ficaria ainda uma coisa muito... Mas quando você tem uma consistência tão grande de casos, de um universo tão rico de exemplos, fica muito difícil você duvidar da autenticidade desse fenômeno, né? Existem várias situações que vêm legitimar, que podem explicar, ou melhor dizendo, o fenômeno. A corrente materialista, ilusionista, elas alegam que isso pode ser um fenômeno de telepatia. Né? A pessoa pode ali, através da telepatia, o médium captar. Que as informações podem estar em algum lugar, no tempo e no espaço, e o médium de alguma forma captar e colocar ali. É uma série de situações. E os materialistas usam para tentar negar o fenômeno. Mas o que mais deixa eles intrigados, o que é mais intrigante, são as cartas que vêm com assinatura igual. Você pode memorizar pelo inconsciente, mas com uma assinatura, que é porque a assinatura é genética. No trabalho que foi desenvolvido por vários pesquisadores e sobre a mediunidade de Chico, inclusive um perito chamado Carlos Augusto Perandré, que escreveu um livro chamado A Psicografia à Luz da Grafoscopia, ele comprovou que a maioria das assinaturas era do espírito, assinatura genética. Então, isso vem legitimar essa comunicação. É um dos pontos bem fortes e onde os materialistas têm dificuldade de negar. Porque nós temos muita dificuldade de nos depararmos com ideias antagônicas à nossa, principalmente quando se diz respeito às nossas crenças mais profundas, a crença em Deus, a crença na vida após a morte. Então é algo que a gente busca evitar. Eu, particularmente, já tenho uma questão assim de buscar fortalecer minha fé através da refutação alheia. Mas isso é uma coisa muito particular. Para a gente entrar aqui já na parte final da nossa entrevista, eu queria que qual mensagem você deixaria a uma pessoa que ainda não conseguiu superar a perda de um ente querido? Olha, o que eu posso garantir a vocês é o seguinte, que o melhor remédio para superar a dor de quem perde, de quem entrega um filho, um parente, é a doutrina espírita, sem sombra de dúvidas. Muita gente acha que diz o seguinte, eu conheço muitas mães que dizem, olha, eu só vou ter paz quando eu receber uma carta psicografada do meu filho. Na verdade, a carta ela é apenas um analgésico, como eu sempre falo nas palestras, sempre repito isso, a carta ela é apenas um analgésico. Se você não der o remédio que vai curar definitivamente aquela dor, a dor vai voltar. Saudade, ela sempre vai existir. Sempre vai existir. Mas o que cura realmente é a doutrina espírita, é o conhecimento espírita. A carta, ela não é a salvação. A carta ela vai lhe dar uma força interior para você iniciar todo esse processo que leva tempo. A superação da perda de um ente querido é um processo, de um filho principalmente, é um processo lento. São altos e baixos. Então, se a pessoa já recebeu a carta, mergulha na doutrina. E você vai encontrar, sim, aquele consolo através do conhecimento. A certeza de que seu filho está vivo. Porque o que acontece? Eu conto também nessas minhas falas que o Alaô Borges, que está no nosso livro, ele ocorreu um caso de uma policial em São Paulo,
e ela tinha uma filha problemática, ela teve uma briga com a filha foi na bolsa dela pegar a arma. E a policial segurou a bolsa, segurou a mão da filha, a arma disparou. E matou a filha. Ela matou a filha sem querer. E aí essa mulher ela não era espírita, entrou numa depressão profunda. O Alaú teve em São Paulo, ela foi para a reunião de psicografia do Alaú e lá ela recebe a carta da filha. Alguns meses depois o Alaú volta. Ela recebe a segunda carta, ou seja, o segundo analgésico. O Alaú vai a São Paulo pela terceira vez, ela recebe a terceira carta, o terceiro analgésico. E ela não se tornou espírita. Passou um tempo, o Alaú vai a São Paulo, novamente ela vai. Melhor, o Alaú vai a São Paulo pela quarta vez. Quando o Alaú está lá dando as cartas, depois recebe um telefonema, dizendo que aquela mãe policial já tinha recebido 3 analgésicos e que não se tornou espírita e acabado de cometer suicídio. Aí eu pergunto, a carta adiantou? Não adiantou. A carta, minha gente, ela é apenas dar aquele start para você ter a força para iniciar esse processo de superação da perda. A carta não é a salvação. O que a gente vê hoje é muita gente recebendo uma carta, aí recebe 1, 2, 3, 4, e viajando. Olha, existem caravanas. Existem caravanas espalhadas por todo o Brasil. O pessoal, onde tem um médium, vai. Não sabe, quer nem saber quem é o médium. Tem carta, eu vou. Com nomes, cria o nome das caravanas, alugam ônibus e vão, enfim. E a gente orienta as pessoas que já receberam. Se a carta vier, é ótimo. Se vier a segunda carta, ótimo, melhor dizer. Você já recebeu a primeira. Mergulha na doutrina. É a doutrina que vai te consolar através do conhecimento. Perfeito. Até porque Chico falava muito também que o telefone toca de lá para cá só, né? Então não é toda mãe que pode ter a expectativa também de receber uma carta, né? E ela deve saber lidar também com essa perda da mesma maneira. Pois você vê numa reunião com 300 pessoas, vem o quê? 7, 8, 9, 10 cartas. Tem um percentual bem pequeno aí. Então, é importante que as pessoas entendam o que realmente significa a carta. Não é a salvação do mundo, não é a salvação. A doutrina espírita, sim. A doutrina espírita é quem vem nos mostrar, nos provar que nosso filho está vivo. Nosso parente morto está vivo. Olha, eu poderia ficar aqui horas e horas batendo esse papo gostoso aqui com o Guilherme, mas nosso tempo está acabando. Então, eu quero agradecer mais uma vez, Guilherme, a sua vinda aqui para o nosso centro, nos enriquecer com esse trabalho maravilhoso que você está fazendo aí em 3 continentes já, né, viajando o Brasil afora aí, levando a luz do espiritismo aí a outras searas. E para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, quiser ter os seus livros, como é que a pessoa pode se aprofundar no seu trabalho? A gente pode curtir o canal da gente no YouTube, da Guilherme Velho Oficial. Você põe Guilherme Velho que você vai ver logo. Um velho novo, assim sou eu. E a gente tem as redes sociais também. No Facebook, tem a fanpage da gente, está com quase 12 mil seguidores. Né? E Instagram, tudo, enfim, lá tem tudo. A gente lá repassa, tem a agenda das palestras, tem os livros também, você pode adquirir. Toda a renda, vale salientar, toda a renda do livro, da primeira edição, ela foi doada para a ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Ele doa tudo. É uma forma de realizar um trabalho muito bonito que eles vêm fazendo e a gente vem ajudando. Maravilha. Se me permite só fazer uma última agora, que eu puxar esse gancho aqui. É legítimo, há situações onde é legítimo a cobrança em relação a questões mediúnicas, uma senhorinha que benze e vive disso e que a única fonte de renda é isso que ela pratica todo dia, ou quando há qualquer tipo de mediunidade ou religiosidade envolvida, o dinheiro deve ficar completamente fora. Kardec foi claro em relação à mediunidade. Ele disse que no médium não podia cobrar. Né? E tem aquela frase que todo mundo conhece, dá de graça aquilo que de graça recebeu. Então, ele é muito claro nas passagens, não só do Evangelho, a gente vê isso lá, claramente. Mas o próprio Kardec veio e mostrou que a mediunidade é uma faculdade e o médium pode exercer e deve exercer sem cobrar nada. Perfeito. Aí já fica mais um sinal também para as pessoas avaliarem, né? Exatamente. Guilherme, muito obrigado. Convido a todos, então, a acessarem as redes sociais do Guilherme, a conhecerem lá, a se inscreverem no canal no YouTube. Eu já assisti vários vídeos, são maravilhosos, eu tenho certeza que você vai gostar. Ficam todos convidados. Guilherme, muito obrigado. Que Deus ilumine sempre o seu trabalho e a sua vida. Com muita paz e eu que agradeço a oportunidade. Valeu, pessoal. Até a próxima.